Fala, nono da Escola Jardim do Éden. Vou corrigir aqui a atividade revisional com vocês, mas antes eu vou dar avisos, tá? Essa vai ser a última publicação da semana, tá certo? Então vocês podem aproveitar a semana para colocar em dia suas redações, revisar conteúdos anteriores, fazer os exercícios que ainda não foram feitos, beleza? E outro aviso, teremos novidades já para a semana que vem, certo? Então vamos lá para a nossa correção. A nossa atividade começa na questão 2, tá bom? E aqui a resposta certa é a queima da gasolina. Mas por que a queima da gasolina? Eu perguntei o que é um processo químico para vocês. O restante das opções eram fenômenos físicos, ou seja, que não alteravam a natureza da minha matéria. Por exemplo, aqui na queima da gasolina a gente vai ter uma reação química, uma reação de combustão, onde a minha gasolina, onde a gasolina vai ser transformada, se houver uma combustão completa, em gás carbônico, CO2, e água, H2O. Beleza? Questão 3. Eu coloquei lá as curvas de aquecimento. Eu fiz ela numa aula quando a gente falou de misturas, tá certo? Olha só, a questão 3. Eu escrevi aqui, perguntei que era uma mistura eutética, curva de aquecimento da mistura eutética. E essa daqui, na mistura eutética, eu tenho o quê? Que a mistura ela vai se comportar como substância pura aqui, no ponto de fusão, que é onde eu tenho sólido mais líquido. Beleza? Então a resposta é a letra C. Vamos lá. No item 4, eu pedi para você fazer a distribuição eletrônica do átomo Q. O átomo Q tinha 30 elétrons, O Z que eu coloquei lá, o Z é o número atômico. Lembra que eu já passei isso para vocês há um tempinho atrás? Então, o número atômico, se eu tenho um átomo neutro, eu tenho que o número atômico, que é o número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Então, tem que fazer a distribuição. Olha só, acompanhe comigo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Acabou aqui no 3d10. Porque se você contar os elétrons, que são esses númerozinhos aqui em cima, esses números aqui são os elétrons, Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Eita, errei aqui, galera, desculpa. Tem um negócio antes, Vou botar aqui, Eu tenho 4s2, 3d10. Desculpa, errei. Olha lá. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30. Aí se você olhar na tabela periódica, ele corresponde ao zinco. O átomo Q corresponde ao zinco, ao elemento químico zinco. Beleza? Então era isso que eu queria que vocês fizessem. Tanto é que eu coloquei um exemplo lá do berílio. Tá bom? Que eu botei que o Z era igual a 4 e eu queria que vocês falassem qual era o átomo que correspondia àquele átomo que eu coloquei. 5. Ele pediu para explicar o processo de destilação fracionada. Certo? Como é que funciona esse processo? Eu tenho calor, eu vou esquentar minha mistura, e eu vou separar elas através desses obstáculos aqui, tá certo? Isso tudo aqui, é chamado de coluna de fracionamento, tá certo? Olha lá. Eu esquento, chegou nesse obstáculo aqui, esse obstáculo é um condensador. Então, ele vai lá e você pega uma parte da minha mistura e separa. Por quê? Esquentou, ele chega aqui, ele vai condensar e vai virar líquido. Só que vai ter uma parte da minha mistura, que não vai condensar. Então ela vai subir, vai passar esse obstáculo. Ela vai parar em outro. Ela vai ser separada. Aí o que não foi separado ainda vai subindo, subindo até ser separado. Até condensar e ser separado. É assim que funciona. Beleza? Na questão 6, a resposta é 1, 2 e 3. Aí eu coloquei aqui, água e óleo. Você consegue misturar água e óleo? Não, Água e gelo. Você consegue ver duas fases? Você consegue. Igual aqui, água e óleo e água e gelo, você consegue ver duas fases. Tá?
Então, heterogêneo. E sal e açúcar você também consegue ver duas fases, certo? Não é uma mistura homogênea. E a outra opção era gás nitrogênio e gás oxigênio. Misturas gasosas são sempre homogêneas, beleza? Não esquece isso, misturas gasosas são sempre homogêneas, beleza? Questão 7. O primeiro item está errado. Por quê? Eu falei o quê? Que eu tenho 18 colunas. Essas colunas são chamadas de períodos? Não, elas são chamadas de grupos, tá? E a segunda está certa porque eu botei que existem 7 linhas e essas linhas são chamadas de períodos. 8. Eu pedi para vocês colocarem o tipo de ligação que ocorre ali naquelas moléculas que eu escrevi, certo? Então, NaCl, o que eu tenho? Aqui eu tenho um metal. O Na é um metal. E o Cl é um ametal. O que eu falei para vocês? Quando eu tenho ligação entre um metal e um ametal, eu tenho uma ligação iônica. Beleza? HCl, toda vez que eu tenho o hidrogênio, ele tanto pode ser ligação iônica ou ligação covalente. Depende de quem ele está ligado. Tá certo? Se ele estiver ligado com o ametal, que é o Cl, aqui no caso, ele é covalente. Igual aqui, ó, o H está ligado com o iodo, que também é um ametal. Então ele é covalente também. E KBr? K é um metal alcalino. E bromo é um ametal. Então aqui eu tenho iônica. Tá certo? Então eu vou fazer as outras. Olha só, questão 9. Ele pede para diferenciar substâncias simples e substâncias compostas. Olha só, as substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico. Então eu tenho O2, N2, Cl2. Então, um elemento químico apenas. E as compostas, elas têm mais de um elemento químico. Um exemplo, né? NH3, H2O, CH4. Por quê? Aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. Aqui eu tenho nitrogênio e hidrogênio. Aqui eu tenho carbono e hidrogênio. Então tem dois elementos químicos aqui, nessas daqui. Pode ser mais? Pode também. Aqui, única e exclusivamente, um elemento químico. Tá? Questão 10, errado. Tá? Tem que tomar cuidado com o que eu pedi. No subnível S cabem 2 elétrons, no subnível P cabem 6, no D cabem 10 e no F cabem 14. Tá bom? Você vai ver lá na questão que eu troquei 2 desses valores. Eu não lembro quais agora, mas eu troquei aqui. Beleza? 11. Como é que a gente vai diferenciar, né, iônicas, como ocorrem ligações iônicas, covalentes e metálicas? As iônicas ocorrem entre metal e ametal, ou então metal e hidrogênio. As covalentes, ametal com ametal ou ametal com hidrogênio. E as metálicas entre metais. Aqui a gente vai ter a teoria do mar de elétrons. Tá? E essas ligações aqui ocorrem para completar o octeto. Beleza? Lembra da regra do octeto? Então, as substâncias, os elementos químicos se ligam para atingir a estabilidade. A estabilidade é atingida a partir da regra do octeto. Beleza? Então, pela revisão é isso. Meu muito obrigado e até a próxima.